Paz seja convosco. Amém? Já que nós estamos em poucos, eu falei para o pastor Marcos que eu vou imitar ele. Vou tomar a liberdade de ficar mais próximos de vocês. E assim como na escola dominical, eu nem preciso pedir para o pessoal chegar aqui perto, porque já está todo mundo aqui perto. Isso que é um povo disciplinado, viu? Nós estamos em poucos porque saiu um memorando que era para vir para o culto quem vinha a pé ou quem tinha carro vermelho ou vinho. Olhar ali na garagem é só carro vermelho e vinho. Obrigado, Marcos. Você que está assistindo a transmissão, paz seja na sua casa. Estou dando um trabalho para minha esposa, daqui a pouco ela baixa a câmera aí, não se preocupe. Vamos começar com uma história. Já que nós estamos em poucos, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu gosto de começar falando de histórias, porque a Bíblia diz que Jesus pregava com parábolas. E as parábolas ajudam a gente a entender um pouquinho mais, com mais facilidade, aquilo que a mensagem tem. E aí eu me lembrei de uma história quando eu estava escrevendo essa palavra. E é engraçado que eu não conversei com o Marcos, com o pastor Marcos, não troquei nenhuma figurinha com ele. E na hora que ele estava orando, ele falou de uma coisa importante. Ele falou, a gente tem que orar e pedir perdão quando a gente não obedece a Deus, quando a gente não obedece às autoridades. E a palavra de hoje é justamente sobre obediência. E por isso que eu estou feliz que está todo mundo aqui pertinho, porque eu nem precisei pedir, já está todo mundo aqui pertinho. E tem uma história que conta-se de um alpinista muito experiente, que foi escalar uma montanha que era extremamente perigosa. E aí, quando ele chegou lá, tinha um grupo que estava começando ainda. E era um grupo bem pequeno, bem jovens. E aí esse alpinista experiente chegou e falou assim, olha, essa montanha aqui é perigosa para quem está começando. Eu vou dar uma dica para vocês, não vai por aqui, vai por aqui, não faz desse jeito, faz assim, não usa esse equipamento que vocês têm, usa esse daqui, usa isso, tal, escala por aqui e faz isso. O alpinista deu essa dica e foi fazer o caminho dele. E quando ele estava fazendo, ele olhou e percebeu que aquele grupo de alpinistas que não eram experientes não estavam fazendo aquilo que ele recomendou. E aí ele ficou só de olho. E aí ele sabia, não vai dar certo. E ficou sozinho, fazendo aquilo que ele tinha que fazer, só de olho. E aí um dos alpinistas fez uma coisa errada, quebrou a corda, se machucou. E aí ele que estava alerta foi lá, chegou e disse para os alpinistas, olha, eu falei que não era para vir para aqui, que não era para usar esse equipamento, que era para vocês escalarem de outro jeito, mas vocês não quiseram me obedecer, agora o amigo de vocês está machucado. Mas está tudo bem, se a gente voltar por ali é mais rápido, e aí vai dar tudo certo. E aí depois que o rapaz já estava machucado, eles obedeceram o alpinista, voltaram, e aí o amigo deles pôde ser resgatado tranquilamente. E aí, eu quero ler com vocês o texto que está em Mateus. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 28. Mateus 21, capítulo 21, verso 28. Diz assim a palavra de Deus: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi.
qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Porque João veio até vocês no caminho de justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e meretrizes acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, primeiramente agradecendo pela Tua palavra, pela bênção que nós temos de ter livre acesso a ela, e agradecendo, Deus, porque o Senhor está presente no nosso meio. E eu me coloco diante de Ti, Deus, pedindo que o Senhor esteja me usando, que o Seu Santo Espírito esteja me conduzindo, e que seja dito aqui por mim apenas aquilo que é da Tua vontade, e que o Senhor esteja fazendo com que os nossos ouvidos e a nossa mente esteja atenta àquilo que o Senhor tem para trabalhar com cada um de nós. Abençoe esse culto e abençoe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, eu contei essa história para que a gente pudesse refletir um pouco de forma prática no nosso dia o que é a obediência e o que ela representa. Se aquele grupo de alpinistas tivesse ouvido o alpinista que era mais experiente, o amigo deles não teria nem se machucado. Mas eles só foram obedecer quando o pior já tinha acontecido. Na mensagem de hoje, na palavra que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus ensinar para o povo uma parábola. E nessa parábola ele conta que havia um pai que chegou a 2 filhos. E ao primeiro filho ele disse: olha, vá trabalhar na minha vinha. E o filho respondeu: não vou. Mas depois, arrependido, e Jesus usa essa palavra, depois arrependido, ele foi. Já o segundo, o pai chegou e disse: olha, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse: eu vou, mas acabou não indo. Então Jesus pergunta para aqueles que estão ouvindo: quem fez a vontade do Pai? E aí eu pergunto para vocês: quem fez a vontade do Pai? Quem fez a vontade do Pai? O primeiro, aquele que disse: não vou, e depois arrependido, ele foi. Não preciso nem ficar me debruçando muito na parábola, porque, como eu disse, Jesus ensinava por parábolas para que fosse fácil a gente entender aquilo que ele queria transmitir. E é muito simples o que ele queria transmitir. Ele queria ensinar que a obediência a Deus é fundamental. O Senhor, o Pai, que chega para os filhos, é Deus. E é uma mensagem onde ele mostra não só que nós devemos fazer a vontade de Deus, mas que quando a gente não faz, a gente tem que se arrepender e depois ir lá e fazer a vontade de Deus. Pelo menos a gente tem que ser como o primeiro filho, que disse: não vou, mas depois arrependido foi e fez. O ideal é que a gente não fosse nenhum dos dois. Vamos pensar no cenário ideal. Eu fico pensando se Jesus tivesse feito uma pergunta diferente, ele tivesse falado: quem fez o certo? Se ele tivesse perguntado quem fez o certo, provavelmente ele ia esperar uma resposta: nenhum dos dois. Porque um foi mal educado com o pai, aí se arrependeu e foi e fez. Mas em primeiro lugar, ele foi mal educado, falou: não vou. E aí, eu queria que a gente pudesse então pensar um pouquinho nesse cenário, não só no que fez a vontade de Deus, mas em quem fez o que era certo. Que no caso, na parábola que Jesus conta, nenhum dos dois fez exatamente 100% o certo. Isso porque a própria palavra de Deus diz, lá em Êxodo 20, um mandamento muito importante. Quem aqui conhece esse mandamento? E o mandamento diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, e que o Senhor, o teu Deus, te dá.
Aquele rapaz que disse, não vou, ele teve que se arrepender por ter dito, não vou. Muitas vezes, nós temos essa atitude de falar, não vou. Eu lembro uma vez uma irmã que ela estava reclamando do jeito que a filha dela falava com ela. Eu não lembro o que foi que aconteceu, e a filha falou de um jeito meio grosso assim com ela, e saiu, e aí ficou só a gente. Ela falou assim, eu não aguento mais, ela é muito mal educada, ela fala as coisas com ironia, parece que está me chamando de burra, não aguento mais, e reclamou. Passou algum tempo, ela levou a mãe até a igreja, como visitante, a mãe era de outra igreja. E aí acabou o culto, ela apresentando a mãe, conversando com a mãe, e aí eu percebi o jeito que ela conversava com a mãe. Que engraçado, porque o jeito que ela conversava com a mãe era o jeito que a filha dela conversava com ela. O jeito que ela tratava a mãe dela era o jeito que a filha dela estava tratando ela. A gente tem que parar para pensar um pouco que os nossos filhos estão vendo não só aquilo que a gente fala para eles, mas eles veem também o jeito que a gente faz as coisas. E aí ela não tinha se ligado ainda que a filha dela só falava daquele jeito com ela, porque era o jeito que ela falava com a mãe dela. Ou seja, o mandamento é honra teu pai e tua mãe. E aí ela queria que a filha dela tivesse respeito por ela, mas ela não estava tendo respeito com a mãe e o pai dela. E aí um irmão chegou e falou assim no culto seguinte, fulana, vem aqui, deixa eu conversar com você. Eu percebi que você está insatisfeita com o jeito que a sua filha fala com você. Eu estou, está bem difícil. Pois bem, você trouxe sua mãe e o jeito que você trata a sua mãe é o jeito que a sua filha te trata. E ela não tinha percebido. A gente faz as coisas tão no automático. E aí ela começou a pensar, poxa, eu cobrando que a minha filha tinha que me honrar e eu não estava honrando. Agora, pensando a gente com Deus, nosso Pai, será que a gente está honrando Deus? Será que a gente está fazendo 100% a vontade de Deus? Ou será que a gente está conseguindo ser, pelo menos só, aquele filho que fala, não vou e depois vai? Se for assim, até que está melhorzinho. Dura se a gente for aquele filho que fala, vou, e acaba não indo. E não é só sobre pai e mãe que a Bíblia nos ensina a obedecer, não é só sobre Deus que a Bíblia nos ensina a obedecer. Eu vou relembrar aqui de quando Paulo escreve à igreja de Romanos no capítulo 13, falando daquilo que o pastor Marcos orou na hora da confissão, de respeito às autoridades. E ontem a gente estava até brincando, né, que às vezes é difícil orar por algumas autoridades. É difícil, mas Jesus ensinou que a gente tem que fazer isso. Que a gente tem que respeitar, pelo menos respeitar. E Paulo ele fala, olha, vocês têm que obedecer às autoridades que foram colocadas na terra, porque foi Deus que abençoou elas para elas estarem onde elas estão. E se a Bíblia está dizendo, se Paulo está dizendo, a gente tem que começar a entender, olha, pode estar parecendo que não é, mas eu tenho que confiar em Deus, porque Deus não deixa uma folha cair sem que seja da vontade dele. Nós somos cristãos, nós temos que confiar que Deus tem o melhor para nós. E eu quero compartilhar com vocês um testemunho particular meu. Minha mãe é professora. E minha mãe sempre ensinou a respeitar os professores. Sempre. Eu lembro que eu estudava nas escolas onde ela dava aula e eu sempre tratava os professores com respeito. Encontrava eles no corredor, cumprimentava. Bom dia, professor. Bom dia, professora. Sempre tratei com respeito. E ainda quando eu era criança e adolescente, acho que a maioria sabia respeitar. Eu me impressionei quando eu fui para a faculdade. Rapaz, como tinha
uma geração ali mais nova do que eu, principalmente no segundo curso que eu fiz, que não respeitava os professores. Desrespeitava eles, falava na cara deles assim, meio desbocado, meio ignorantão, meio com ironia. E aí eu achava aquilo, nossa, eu falava, como é que pode não respeitar o professor dentro da sala de aula? O professor conversando, o professor passando uma matéria importante, o professor preparou aquela aula, se debruçou, e aí aquela falta de respeito. E o pior de tudo, foi quando eu saí lá do interior, cheguei numa igreja aqui, e aí eu ouvia o pessoal comentar de um pastor, nossa, esse pastor é muito ruim, porque isso, porque aquilo, e falavam um monte de história desse pastor, falavam. E aí eu acabei indo visitar a igreja desse pastor. E eu já sabia das histórias que contavam dele. E quando chegou lá, eu falei assim, cara, não é nada do que estão falando. Impressionante. E comecei a frequentar um pouco mais aquela comunidade e comecei a ter certeza de que o que estavam falando não era nada daquilo. E aí, convivendo naquela comunidade, eu comecei a ver que as pessoas que ainda estavam lá, elas tratavam aquele pastor com muito desrespeito. E eu fiquei impressionado. Quando eu estava no interior, tinha esse respeito pelo que o pastor dizia. O pastor sabia de tudo o que acontecia na igreja. E aí, ali onde eu vi, era tudo diferente. O pastor não sabia nada, era o último a saber das coisas. Ele falava as coisas, as pessoas, na cara dele, faziam careta, bufavam. E eu falava, meu Deus, onde é que a gente está chegando? Que as pessoas não estão respeitando nem um pastor, que foi uma autoridade, que Deus levantou para pastorear elas. Que Deus instrui esse pastor para que esse pastor possa cuidar dessas ovelhas, e elas não respeitavam ele. Eu fiquei muito triste quando eu percebi isso. E eu lembro até que, na época, nem na teologia eu estava entrando ainda, não tinha nem feito pré-teológico, e eu já tinha escrito assim, eu fiquei tão indignado que eu escrevi uma palavra falando sobre obediência, e peguei Romanos 13, e fiquei escrevendo, deu 4 folhas de um caderno. Acho que eu fiz para tirar aquilo, porque eu não conseguia entender como que podia aquele desrespeito com aquele pastor. E sabe por que muitas vezes a gente é mais parecido com o filho que disse vou e não foi, do que pelo menos ser parecido com aquele que falou não vou e depois arrependido foi? É porque muitas vezes a gente quer fazer a coisa do nosso jeito. Muitas vezes nós somos como aquele grupo de alpinistas que achou que já sabia escalar, que já achou que já sabia qual que era o equipamento certo e viu 50 vídeos no YouTube de como faz para escalar, e o cara do YouTube falou que é esse equipamento, então é esse equipamento que eu vou usar. Muitas vezes a gente é mais parecido com o filho que disse, eu vou, mas acaba não indo. E a gente faz isso porque às vezes é muito mais difícil seguir o caminho que Deus tem para nós. A gente até fala na hora, tá bom, Deus, eu vou. Aí a gente para pensar e começa a refletir e fala, putz, se eu for, vai acontecer isso, vai me dar essa dor de cabeça. Eu não vou não. E aí a gente até fala que vai, mas acaba não indo. Mas a gente tem que se submeter à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer o melhor para a gente. E às vezes pode parecer que vai ser mais difícil fazer aquilo. Mas mesmo que seja mais difícil, Deus quer ensinar a gente alguma coisa. Eu sempre falo sobre como Deus tem o processo de ensinar a gente da seguinte forma. Pensa que você vai arrumar, não sei, o seu quarto, ou que você vai fazer uma reforma em algum cômodo da sua casa que está te incomodando muito. Pense em algo assim, eu vou arrumar algo, eu vou reformar algo. Pensa dentro de você.
Como é que é esse processo de arrumar algo, de reformar algo? É fácil? É rápido? É limpo? Eu sempre falo que para arrumar, primeiro a gente precisa bagunçar. Já percebeu isso? Eu vou arrumar o meu quarto, aí tem um monte de roupa ali, outro monte ali, aí você junta, aí você vê aquele monte de roupa que você foi deixando. Ou você vai fazer uma reforma. Você vai fazer uma reforma, você vai quebrar uma parede, vai sair aquele monte de pó, vai cair tijolo, vai sujar sua roupa, dá trabalho demais. Só que quando a gente acaba de arrumar, quando a gente acaba de reformar, a gente olha e fala, nossa, valeu a pena. Olha que bonito que ficou. Aí você nem percebe aquele trabalhão que você teve. Você até fala, puxa, deu um trabalhão, mas valeu a pena fazer desse jeito. Valeu a pena suar a camisa. Quando Deus pede para a gente fazer alguma coisa e a gente não faz, a gente perde esse processo de quebrar uma parede, de bagunçar para poder arrumar. E aí a nossa vida continua bagunçada, nosso cômodo continua todo quebrado, todo velho, com rachadura na parede. E aí a gente chega para Deus e fala, Deus, poxa, eu ainda estou sofrendo nisso aqui. Aí a vontade de Deus é virar para a gente e falar assim, mas é óbvio, porque eu estou te dizendo para você ir trabalhar na vinha, e você está falando que vai, mas não está indo. O cômodo vai continuar quebrado. O cômodo vai continuar bagunçado. Quando a gente passa por uma reforma, quando a gente passa por um processo de mudança, a gente tem que bagunçar um pouco. Deus tem que ir lá e mexer um pouco. Só que a gente, às vezes, tem medo de passar por isso. Mas é necessário que a gente deixe que Deus transforme a gente. Se submeter à vontade de Deus é deixar que Deus faça essa bagunça. E é importante que a gente faça isso, porque obedecer a Deus é importante para que a gente possa alcançar a imagem e semelhança de Deus. Hoje a gente teve na escola dominical, se lembrando de como era o movimento metodista no começo. E de como o John Wesley ele percebeu que santidade não era uma coisa que eu alcanço de uma hora para outra. Santidade é um processo. É um caminho que eu tenho que seguir. Santidade, para John Wesley, era mais ou menos assim: hoje eu sou menos santo do que amanhã, mas eu sou mais santo do que ontem. E assim era a vida de John Wesley. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente obedece uma autoridade pastoral, quando a gente obedece uma autoridade que tem na terra, a gente está sendo um pouquinho mais santo. A gente está aprendendo a ser um pouquinho mais parecido com Deus. A gente está deixando Deus ir lá e reformar um pouquinho a gente, mudar um pouquinho a gente. Só que quando a gente não faz, é como se a gente estivesse quebrando mais parede à toa, bagunçando mais coisa que não devia bagunçar, sujando mais do que não era para sujar. É importante que a gente aprenda a fazer a vontade de Deus, porque Deus quer que a gente faça a vontade dele por um propósito, que às vezes pode ser que a gente não saiba ainda qual é esse propósito, mas Deus sabe. Deus é como o alpinista experiente da história que a gente contou. O alpinista experiente chegou para aquele grupo e falou assim: olha, não vai por aí, não usa esse equipamento, não escala desse jeito. E aí depois ele só ficou de olho, só observando. E aí ele ficou observando, fazendo o quê? Sabendo que alguma hora não ia dar certo. Atento. Deus é assim com a gente. Deus chega para a gente e fala assim: filho, vá trabalhar na vinha. E aí a gente fala: ah, tá bom, eu vou. E fica lá parado, esperando. E aí Deus podia simplesmente pegar e falar assim: ah, ele não foi trabalhar, então
deixa quieto, não quero mais saber não. Mas não é isso que Deus faz, né? Quando Deus chega para a gente e fala, vai trabalhar na vinha, e a gente fala, eu vou, mas acaba não indo, Deus fica só de olho. A hora que der ruim, Deus chega e fala, filho, eu estou aqui. Pode vir. Eu vou te ajudar. Assim como fez o alpinista. Ele estava ali só de olho. E aquele grupo novato não fez aquilo que ele tinha recomendado. E um deles se machucou, mas ele foi lá. Ele foi lá e disse, olha, eu falei que não era para fazer isso, mas vocês fizeram, mas tudo bem. Tem outro caminho por aqui que é mais rápido e vai ficar tudo bem. Ele podia ter virado as costas e seguido o caminho dele, ter feito a escalada dele. Ele já era experiente, ele estava sozinho. Mas ele não fez isso, ele foi lá acudir esse grupo. E essa história é uma história verídica de um alpinista que conta que em uma escalada dele aconteceu isso. E aí ele fala isso justamente para ensinar sobre obediência. E aí quando eu ouvi essa história, eu me lembrei muito dessa parábola que Jesus contava. E eu sempre fico me perguntando, será que eu estou sendo mais parecido com aquele filho que vai trabalhar na vinha? Ou será que eu estou sendo mais parecido com aquele filho que não vai trabalhar na vinha? Quando Deus chegou para mim e disse, olha, tem um chamado para você. Eu virei para Deus e disse, não, você errou de porta, não é que não. Deve ser outro Mateus, deve ser em outra igreja, não é que não. Às vezes a gente faz isso, né? Deus tem um chamado para a gente fala, não, mas eu tenho a língua presa, não, mas eu sou só um garoto, né? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Não. Deus tem um chamado para cada um aqui. Deus tem dado ordens para cada um de nós. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, já entrando no encerramento, é quantos de nós temos deixado a nossa carne de lado e feito aquilo que Deus tem colocado diante da gente? Não é fácil. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Às vezes é bem facinho, tem vezes que Deus fala algumas coisas, tipo assim, vai lá na igreja jogar bola, é gostoso. Mas e quando Deus pede alguma coisa que é mais difícil? Quantos de nós temos falado prontamente, tá bom Deus, eu vou? Ou quantos de nós tem pelo menos falado, eu não vou não. Mas aí a gente vai e faz. Quando a gente deixa de lado os nossos desejos, quando a gente deixa de lado a nossa carne, quando a gente silencia a nossa carne e se submete à vontade de Deus e à vontade das autoridades que são impostas na nossa vida, a gente começa a se parecer mais com esse filho que fez a vontade de Deus, que mesmo relutante ele foi lá e obedeceu. E a gente faz isso para permitir que Deus nos refaça. E é doloroso refazer. Pensa que para reformar um quarto, para arrumar um quarto dá trabalho, imagine para reformar um ser humano. Imagine para refazer a gente. Às vezes a gente vem na igreja e faz aquele clamor no louvor e fala, Deus, me refaz de novo, me quebra. Eu estou aqui, Deus, me refaça. E aí quando a gente vai para casa, Deus chega e fala assim, então vamos aí refazer? Aí a gente faz igual o filho. Não, eu falei que ia, mas eu não vou na vinha, não. Vou ficar aqui. Vou ficar de boa. Quando Deus refaz a gente, pode ser doloroso, mas é para o nosso bem. E eu queria que a gente pudesse sair daqui refletindo um pouco sobre como tem sido o nosso relacionamento com autoridades.
com a autoridade de Deus. Como tem sido o nosso relacionamento, como o pastor Marcos orou, pedindo perdão por aqueles que não estão fazendo a vontade das autoridades. Como tem sido o nosso relacionamento com as autoridades? A gente está fazendo aquilo que o nosso chefe pede, aquilo que a pastora pede? A gente está seguindo a vontade deles, ou a gente está achando que a nossa vontade é melhor e que a gente sabe mais? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Deus tem dado ordens para essa igreja. E aí me entristece chegar aqui e ver que ela está tão vazia num domingo. Alguns estão obedecendo. Alguns tiveram seus compromissos hoje. Alguns tiveram seus impedimentos hoje. Mas de forma geral, como é que está o relacionamento dessa igreja? A gente cobra tanto de Deus para que Deus traga avivamento, para que Deus se faça presente. Mas a nossa parte a gente está fazendo? E aí sabe o que me entristece mais? É que todo mundo que está aqui não era para estar ouvindo isso, porque está aqui. Quem tinha que estar ouvindo é quem não veio porque não quis. Não é nem porque, eu tive um impedimento, eu tive um compromisso, em um fim de semana, no primeiro fim de semana do ano que eu não fui. Não, isso daí, Deus não vai se entristecer. Mas Deus vai se entristecer daqueles que Ele está falando algo, está dando uma ordem e não está indo. Essa igreja tem tudo para mudar esse bairro. Sabe por quê? Porque a gente é obediente. Olha aqui, todo mundo sentado na frente. Quem está lá no fundo é o Davi que está cuidando da transmissão. Todo mundo aqui sabe o que é ter um relacionamento com Deus. Todo mundo aqui sabe o que é quando Deus chega para a gente falar: filho, vem trabalhar na vinha. A gente sabe o que é ter que ir trabalhar na vinha. Todo mundo aqui sabe. A gente tem que se fortalecer. A gente falou tanto sobre unidade, falou tanto sobre ajudar uns aos outros. Então a gente tem que fazer isso. Silenciar a carne. Às vezes a carne vai vir e vai falar: mas aquele irmão faz isso, não estou afim. Esquece. Você não faz por causa do irmão, da irmã. Você faz porque Deus pediu para você fazer. Cada um aqui que está aqui hoje, cada um aqui que está assistindo a transmissão, que está assistindo o que foi gravado, cada um aqui que está na liderança, cada um aqui que por algum motivo não pôde vir hoje, Deus colocou, todos, sem exceção, por um motivo. E Deus deu uma ordem a cada um de nós. Cada um de nós tem algo a ser feito. Cada um de nós recebeu uma palavra de Deus. Eu tenho certeza disso. Cabe a nós sair daqui e escolher: eu vou ser o filho que fala vou, mas não vou? Ou vou ser pelo menos o filho que fala não vou, mas vou? Eu vou ser o filho que vai responder para a pastora, fazer cara feia e não fazer? Ou eu vou ser o filho que vai falar, pelo menos, olha, pastora, não sei se é muito bem por aí, mas estou contigo, vamos nessa, vamos fazer. Eu conheci um irmão que ele era assim, ele tinha sinceridade, ele falava: olha, não sei se é bem por aí, pastora, mas Deus me colocou aqui para trabalhar, então o que o Senhor falar para eu fazer, eu vou fazer. Que pelo menos a gente seja esse filho que fala: não vou, mas é lá e faz. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos aí onde você está mesmo. Vou pedir para alguém apagar a luz, para que a gente possa ter um momento mais tranquilo. E eu sempre gosto que a gente reflita primeiro sobre como tem sido a nossa vida, como tem sido o nosso relacionamento com Deus.
Esse é o momento que eu quero que você esqueça os outros e pense em você. Pensa se você é aquele que, mesmo relutante, faz a vontade do Pai e segue a obediência. Ou pensa nos momentos em que você não tem obedecido à vontade de Deus. E eu peço que você esteja orando comigo nesse momento, refletindo sobre sua vida, mas esteja realmente orando e pensando nesses momentos que você tem de obediência ou de desobediência. Deus, nós nos colocamos na Tua presença. Primeiramente, Deus, agradecendo porque nós temos o privilégio de estarmos na Tua casa, te servindo e obedecendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós sabemos que tem pessoas que não têm essa liberdade. Por isso, Deus, nós pedimos perdão. E eu peço perdão, Deus, pelas vezes que o Senhor pediu para eu fazer algo, pediu para eu trabalhar na vinha e eu não fui. Eu te peço perdão, Deus, diante da igreja, pelas vezes que o Senhor chegou para mim e disse que tinha um chamado e eu não fui. E por tantos anos relutei. Mas Deus, chegou um momento em que eu disse: eis-me aqui. Deus, eu te sou grato porque o Senhor despertou em mim algo para que eu fosse pelo menos parecido com o filho que disse: não vou, mas foi. E peço, Deus, que o Senhor esteja despertando isso em cada um de nós. Deus, eu peço que a sua vontade seja feita nessa igreja. Eu peço, Deus, que a gente possa se submeter à sua vontade e saber ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós. Que o seu Santo Espírito, esteja conversando com cada pessoa dessa igreja nesse momento. Não só aqueles que estão aqui na sua casa, não só aqueles que estão assistindo a essa transmissão, assistindo a esse culto gravado, mas a todos que frequentam essa igreja, Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, Deus. Igreja, o altar de Deus é para que você possa se aproximar dele. Se você sente no coração que você precisa fazer mais a vontade de Deus, esse é o momento que você pode chegar aqui. Esse é o momento que você pode se ajoelhar diante do altar de Deus e falar: Deus, eu quero fazer mais da tua vontade. Eu estou cansado de fazer aquilo que a minha carne fala para eu fazer. E eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero que o Senhor me quebre e me refaça de verdade. Eu quero ir para casa hoje e fazer isso, Pai. Eu não quero mais ficar aqui fazendo aquilo que eu acho que é melhor para mim e não ser, Pai. Deus, nós continuamos orando na Tua presença, pedindo, Deus, que o Senhor nos dê coragem para fazer aquilo que é da Tua vontade. Deus, eu oro a Ti, pedindo, Senhor, que o Senhor esteja gerando quebrantamento em nós, Pai. Que o Senhor esteja gerando ousadia em nós, Pai. Deus, que o Senhor esteja nos usando segundo a Sua vontade, que a gente possa obedecer a Tua vontade, Pai. Deus, que o Senhor esteja falando com cada um dessa igreja, para que essa igreja possa entender que o Senhor tem planos grandes para essa igreja. Eu vejo, Deus, essa igreja salvando vidas, trazendo pessoas para aqui, apresentando uma palavra de esperança em um mundo que está em sombras, apresentando para as pessoas um Deus que é misericordioso, que tem algo novo para cada um de nós. Deus, em um mundo tão caótico, o Senhor se apresenta com paz. E eu peço, Senhor, que essa paz esteja conosco. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja nos mudando e que nós tenhamos coragem de chegar para Ti e falar: Deus, me quebra. Eu sei que vai doer, mas me faz de novo. Tira de mim os meus vícios, tira de mim, Deus, aquilo que está me atrapalhando de crescer e de fazer a Tua vontade. Tira de mim aquilo que está fazendo de mim ser parecido com aquele filho que fala que vai fazer o que o Senhor quer, mas não faz. Deus, que o Senhor esteja nos ajudando a fazer a Tua vontade apenas, Deus. Nós nos colocamos na Tua presença pedindo, Senhor, que o Senhor esteja gerando em nós cada vez mais a santidade que nós precisamos buscar.
para que a gente possa se parecer cada vez mais contigo e menos com a gente mesmo. Que a nossa carne venha morrer e que a gente possa saber silenciar a nossa carne, porque nós queremos ser mais parecidos contigo, Deus. E nós sabemos que o Senhor tem algo especial para cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor tem algo especial para essa igreja. Por isso nós nos colocamos na Tua presença, pedindo que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Vamos receber as bênçãos antes dos avisos. Tem aviso, Davi? Tem o culto tem o chá de mulheres, né? Vou pedir para você ficar de pé, para que a gente possa ter uma oração final. E eu quero que você agora abra um sorriso. Eu quero que você abra um sorriso porque eu tenho certeza que cada um de nós aqui somos obedientes. Mas é para abrir o sorriso mesmo. Abre o sorriso aí. Não quero que você vá para casa com o peso, pensando, eu sou desobediente. Não, abre o sorriso. Abre o sorriso. Seja uma filha e um filho obediente. Saia daqui com a certeza de que você está fazendo a vontade de Deus. Deus tem um recado para você hoje. Filho, filha, eu tenho orgulho de ti, porque tu está sendo aqueles que vai trabalhar na vinha. Vamos trabalhar na vinha? Amém? Feche seus olhos. Deus, nós nos colocamos na Tua presença, primeiramente agradecendo, porque sabemos que o Seu Santo Espírito falou com cada um de nós de maneira especial. Deus, a Tua palavra diz que a Tua graça é multiforme e que o Senhor conversa com cada um de nós individualmente. Por isso, Deus, eu peço que o Seu Santo Espírito esteja revelando absolutamente tudo o que precisa ser revelado, individualmente a cada um. Mas, acima de tudo, eu peço, Deus, que o Senhor esteja nos revelando como igreja aquilo que é da Tua vontade, para que a gente possa ajudar um ao outro e ser obediente àquilo que o Senhor tem para nós e fazer a Tua vontade, porque nós sabemos que apenas em unidade e apenas fazendo aquilo que o Senhor separou para nós é que a gente vai poder crescer e trazer mais pessoas para a Tua casa, para que essas pessoas saibam que existe um Deus, que mesmo quando a gente faz aquilo que não é para fazer, Ele está ali de olho, esperando para cuidar da gente, quando a gente se machucar. E eu peço, Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito seja conosco. Eu peço, Deus, que a Tua paz, que excede a todo entendimento, seja conosco e que a gente possa ir para casa com essa paz e que essa paz seja sobre todo o povo do Senhor, sobre a face da terra, hoje e todo sempre. Amém e amém. Davi, o microfone é seu.